Boa tarde, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, hoje é dia 12 de junho. Para os adultos, é comemoração do Dia dos Namorados, só para os adultos, ok? Para as crianças não, porque crianças não namoram, ok? Então aí, poderia preparar aí uma surpresa para papai e para mamãe, né? Mas não vou inventar moda não, vai que vocês queiram fazer e a mamãe vai, ó, me pega depois. Então, olha só, eu desejo aí, né, para todos os casais, que Deus abençoe vocês e sejam eternamente namorados, né? Então, vamos lá, nós vamos estudar um pouquinho sobre história, tá? A área de conhecimento, ciências humanas e o nosso componente curricular de história. Mas a gente não vai falar sobre namoro, não vai falar sobre o Dia dos Namorados não, tá, gente? Nós vamos falar hoje sobre os instrumentos de trabalho. Sim, porque pra gente trabalhar, a maioria das pessoas precisam de instrumentos de trabalho. Por exemplo, a tia Sheila, uma professora, precisa do seu quadro, precisa da sua caneta, de muitas canetas, né? Aliás, a tia tem muita caneta, né? A tia não pode ter uma canetinha diferente que ela tem que comprar. E aí, você é coisa de professor. Cadernos, a tia tem muitos materiais, certo? Porque eu preciso de tesoura de cola, né? E cada profissional tem o seu instrumento. E esses instrumentos, eles foram fabricados, o homem criou, né? E aí lá na fábrica tem a fábrica de caneta, tem a fábrica de lápis, tem a fábrica dos instrumentos que criam esses instrumentos aí para que os seres humanos possam usar em seus trabalhos, mas foram criados pelo próprio homem, né? Então nós vamos falar sobre isso. E aí, ó, nós vamos trabalhar a unidade 2, né, capítulo 2, unidade 2, da página 238 a 245 será a nossa conversa, tá? E nós vamos fazer a ficha 127 e 130, que tá muito legal, falando só sobre as profissões, instrumentos de trabalho. E aí você tem aí, ó, nós vamos conversar sobre instrumentos de trabalho, como eu já havia dito, os instrumentos ao longo do tempo, né? Porque os instrumentos mudam. Lembra que eu falei das profissões? Que tinha engraxate, tinha telefonista. Hoje, né, algumas dessas profissões não existem mais. E os instrumentos na pré-história. Você já ouviu falar de pré-história? Então, é um período que veio antes da escrita, lá no comecinho, né, dos primeiros humanos, lá pré-história, tá? Então, nós vamos conversar sobre isso. E aí, você vai abrir o seu livro na página 36 e vai observar essa imagem aí, ó. O que você pode observar nessa imagem? Você tem aí um jovem fotografando, tem um castorzinho, né? E aí? Qual que é o instrumento de trabalho dessa pessoa, hein, gente? Tá usando o quê, ó? Uma máquina fotográfica. Então, qual é a profissão dele aí? E os castores que estão aí na imagem, eles estão utilizando alguma ferramenta para construir as toquinhas deles, as suas tocas, as suas casas? E aí, estão? Então, nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse assunto. Muito bem. Você aprendeu que o trabalho é o quê? É um conjunto de atividades, né, que os seres humanos realizam para suprir as suas necessidades. O que essas atividades, né, elas modificam a natureza, não é isso? Com o passar do tempo, essas atividades, elas vão se modificando, né? E nós vamos vendo as coisas sendo transformadas. A maioria dos trabalhos, né, eles dependem de um instrumento, como a tia já conversou com vocês, para a execução daquela tarefa. O médico tem uma ferramenta, o bombeiro tem uma ferramenta, o pedreiro tem uma ferramenta e por aí vai. Os seres humanos, eles precisam transformar a natureza. Então, olha só, lá na página 239 você tem uma atividade Aprender Brincando, que é essa atividade aqui, ó. Você vai ler esse textinho e vai responder só essas perguntinhas aí, bem fáceis, tá bom? Aí vocês estão vendo essa imagem, é o macaquinho aí com a bananinha dele, olha que lindo. O outro com a madeirinha. Eu acho que ele deve estar entre
bananinha do outro. Então tá usando aí um objeto para poder aproximar o alimento dele, né? Então, os humanos, eles criam esses instrumentos, né, de trabalho para uma finalidade. Então, cada ferramenta tem a sua o quê? Utilidade. Então, a tia já deu o exemplo da tia como professora e os instrumentos que são úteis para ti, tá? Mas os animais, será que eles são capazes de produzir essas ferramentas, né? Mas claro que não, né? Porque não tem fábrica lá para os animais trabalharem. Então, o que eles vão fazer? Eles vão usar pedras, vão usar os galhos, né? Para aproximar o que eles querem deles. Mas eles não podem produzir, eles não têm esse conhecimento que vai aí passando, né? De tempo para outro. Então, eles vão utilizando o que a própria natureza vai lhe entregando, certo? Em nossos desenhos, né, nossos contos, nós temos a história aí dos 3 personagens que construíram suas casas, né? Quiseram aí sua independência e foram construir suas casas, que é a história dos 3 porquinhos que você já conhece muito bem. Então, lá no material de apoio, na página 27, você vai recortar, né, aquelas figuras. Aí você tem que ler o texto. Por quê? Quando você lê a historinha, você vai colocando as imagens no lugar certo. Então, não dá pra fugir da história, tá? Se você não quiser ler assim, que ela é muito longa, você pede alguém da sua família para ajudar você a ler, mas você precisa ler pelo menos um pedacinho. A gente precisa treinar a nossa leitura, é muito importante, e a nossa compreensão. Mas vai ser divertido, porque é bem legal. Eu já dei uma olhadinha lá nas figuras, são essas imagens aqui, ó. À medida que você vai lendo, você vai colocando elas em seus devidos lugares. Aí nós vamos falar agora sobre os instrumentos ao longo do tempo, tá? Os instrumentos, eles vão o quê? As ferramentas, ao longo do tempo, vão sendo criadas, algumas vão deixando de ser usadas, vão sendo transformadas. E aí nós temos aí no trem da história o ferro, que antigamente o ferro era bem estranho, né? Não era o ferro elétrico, era esse ferro aqui, ó. E ele era feito, ele abria, dentro dele tinha carvão. Esse carvão é no churrasco, mas você imagina passar uma roupa branca, hein? E de vez em quando ocorria um incidentezinho que o carvãozinho caía lá no pedacinho na roupa, furava, manchava, não dava muito certo. E olha só que interessante, bem antes desse ferro aparecer, mesmo sendo esse ferro antigo, os chineses eles usavam panelas quentes para alisar a roupa. Por favor, não façam essa experiência em casa, ok? E os instrumentos na pré-história. A tia falou lá pra você que a pré-história ela foi um período aí que veio, né, antes da escrita, né? 3.500 anos antes de Cristo. Olha só, muito tempo. E naquela época os seres humanos aí, eles se alimentavam o quê? De carne de animais, né? Que eles caçavam com aí os instrumentos que eles faziam, que eram a lança, né? E outros instrumentos mais. De frutas e raízes que colhiam na natureza, tá? E aí, como é que era a vida aí desses humanos, né, lá da pré-história? Aí você lembra que a gente falou a respeito das pinturas rupestres? Então, eles faziam ali esses desenhos dentro da caverna, e através dessas imagens é que foi se descobrindo como que era a vida dessas pessoas naquela época. Tá? Então é por isso que nós conhecemos, fica ali, fica guardado ali, né? E como registro para que os grandes geólogos e outros paleontólogos e outros homens que têm a ver com a pesquisa foram descobrindo, né? A vida desses homens. Então, como que era a terra, como que era o solo, o que podia ser produzido, o que eles faziam. Então, tem os historiadores, então é uma equipe enorme, né? E cada um responsável, né, por uma parte específica para descobrir as histórias desses homens, como os homens viviam até os dias de hoje. Aí você tem a atividade aí, trem da história, que você vai olhar essa imagem, né? Figura rupestre, e vai responder essas 2 perguntinhas aí, ok? E uma forma de você entender melhor, a tia, assim, a tia não fala muito bem inglês, mas aí tem aqui, ó, pra você uma dica desse filmezinho aqui, ó, os Croods, né? Então, acho que é isso, eu não sei falar direito esse nome não, mas ele retrata aí bem
como era a vida na pré-história. Seria interessante você assistir com aquela pipoquinha deliciosa. E partindo lá para as nossas atividades, nós temos na página 127 um link, olha só, tá vendo? Você vai ligar aí o profissional ao que ele usa para o seu trabalho, vai responder a perguntinha que você quer ser, né? Onde você quer trabalhar quando você crescer. Na parte de trás, no 128, você vai marcar um X aí nas ferramentas para ajudar o seu José. Ele era cozinheiro, tá? Então, quem é que ele usa aí para o seu ofício de cozinheiro, ok? Aqui na página 129, você vai completar essa casa aqui, ó, que está incompleta. Você vai ser um construtor, um engenheiro, ok? E vai desenhar as partes que faltam e desenha algumas ferramentas que o pedreiro usa para construir a casa, né? Como é que faz aí para fazer o telhado, para embolsar a parede, né? Então, tudo isso você tem que colocar aí o que você sabe. Se não souber, é só você ir lá pesquisar, tá? E na última atividade, que é a página 130, você vai ajudar aí, ó, o pedreiro a chegar até onde? O martelo, tem um labirinto, ok? Isso aí você logo de cara vai acertar logo. Pode fazer de lápis, pode fazer de canetinha, do que você quiser fazer, tá bom? Você escolhe o seu instrumento para você ir trabalhar as suas atividades, ok? Um beijo no seu coração, que Deus abençoe sua família grandemente, tá? E fiquem com Jesus.